Amém, irmãos, graça e paz. A memória do meu celular ela lotou, aí cortou o vídeo. Aí eu tive que começar a gravar de novo. Queria pedir perdão aos irmãos, mas não sabia que ia lotar. Mas vamos dar continuidade. Então, irmãos, a gente vê aqui no 2 Coríntios, né, texto que a gente estava lendo, que a autoridade do Senhor foi delegada a Paulo, né? Então Paulo é a autoridade que ele tinha, né? Ele fala aqui bem claro no capítulo 13, versículo 10, a parte B, né? A autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Então era a autoridade que Paulo tinha, era uma autoridade que o Senhor tinha dado a ele, né? Então a autoridade não era dele. A gente vê que, como a gente leu em Romanos 13, toda autoridade estabelecida, ela procede de Deus, né? A fonte é Deus mesmo, né? Então nós não temos autoridade em nós mesmos. Nossa autoridade ela vem do Senhor. Mais aqui vou ler agora um exemplo também de autoridade delegada com o próprio Senhor Jesus, na vida do próprio Senhor Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 e 20, 26 e 27 e 30 e 31. Vamos ler o 19, João 5, 19 e 20. Diz assim, ó: Então lhes falou Jesus falando, em verdade, frisou bem, verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Então Jesus está falando aqui, em verdade, o Filho nada pode fazer dele, por ele mesmo, nada ele pode fazer, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade. 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então a gente vê aqui, né, que a autoridade também de Jesus, ela vinha, ele como homem, né, que ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou de toda a sua autoridade, de toda a sua glória, né? A gente vê isso lá em Filipenses. Então Jesus aqui, ele era 100% homem, e tudo que ele fazia era com a unção do Espírito Santo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, e a autoridade dele também era delegada pelo Pai, né? 27. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. 30 e 31. 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Ó, Jesus falando, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha só que interessante. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Vou estar lendo um outro texto lá de Gênesis para os irmãos estarem entendendo melhor isso, para estar clareando isso aqui, né? O que o Senhor Jesus está falando aqui? Que ele fazia conforme a vontade do Pai, né? O Pai me deu autoridade para julgar. Então ele diz aqui que ele não faz nada por ele mesmo, dele mesmo, mas ele faz, né,
Ele procura não fazer a própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Né? Então a Escritura fala que Jesus ele era a expressão exata do Pai. Né? Então por isso que ele tinha autoridade, porque ele expressava o Pai com exatidão. Então daí provinha a autoridade. A autoridade ela era delegada para o Senhor Jesus para ele expressar a imagem exata do Pai. Né? Então esse é o motivo do que Deus delega a sua autoridade, para que nós venhamos ter uma expressão dele aqui nessa terra. Então por isso aqui que Jesus fala aqui, ó, no versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Agora, se Jesus testificar dele mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro, agora imagina eu testificando de mim mesmo. Lógico que o meu testemunho também não vai ser verdadeiro. Né? Então, quando eu faço a minha própria vontade, né, quando eu faço as coisas conforme eu acho ou eu penso, o meu testemunho não é verdadeiro. O meu testemunho ele é verdadeiro quando eu faço as coisas segundo o coração de Deus, segundo os propósitos eternos de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, esse é o testemunho verdadeiro, é você expressar a imagem do Pai, né? Como Jesus fala aqui, se eu expresso a mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, porque esse é o propósito pelo qual ele delega autoridade, é que nós venhamos ter uma expressão exata de Deus, um testemunho de Deus aqui nessa terra. Vou estar lendo um versículo para a gente estar clareando mais esse assunto um pouquinho. Lá em Gênesis, né? O primeiro texto que fala sobre isso é Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, e a gente pode ler o 27 também, que isso vai ficar bem claro agora. 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Deus falou, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem. Então aqui estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas para que fazer o homem conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele? Tenha ele, aí continua, tenha ele domínio, ou seja, tenha ele autoridade sobre os peixes do mar, no mar, sobre as aves dos céus, nos céus, sobre os animais domésticos, né, nas casas, nos domicílios, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Né? Então, não somente o homem, mas a mulher também. Imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vê aqui, né, criou Deus o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que o homem ele expresse Deus, para que haja uma expressão de Deus no mar, para que haja uma expressão de Deus nos céus, nos domicílios, em toda a terra, em todos os lugares, haja uma expressão de Deus. Por isso que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, né? E deu ao homem autoridade, para que ele expressasse essa autoridade, essa imagem e essa semelhança em todos os lugares, né? Então esse é o motivo de Deus delegar a sua autoridade, né? Ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança e dá autoridade para que o homem domine e expresse essa imagem por onde quer que ele caminhe, né, aqui nessa terra. Toda situação. Né? Então devemos ter uma expressão de Deus a todo momento, porque em todos os lugares
nós somos provados e confrontados com a autoridade de Deus, né? A autoridade delegada, ela está nas autoridades instituídas, né? No governo, a prefeitura, a presidência. A autoridade, ela está no nosso lar. A autoridade, ela está na igreja, entende? Então, nós temos que aprender, né, a reconhecer a autoridade em todos esses lugares. A autoridade de Deus na vida dos irmãos, reconhecer Deus, a expressão de Deus na vida dos irmãos e nos submeter a essa autoridade, que sabedores que não é a autoridade do próprio irmão, mas é o próprio Senhor ali na vida do irmão, né? Porque quando nós confrontamos uma autoridade por Deus instituída, nós estamos confrontando o próprio Senhor, né? Nós estamos em rebelião. A palavra mais propícia é essa. Muitas das vezes, sem a gente saber, a gente se coloca na posição de rebelião perante o Senhor, que a gente acha que a gente está resistindo um homem, né? Mas a gente está resistindo o próprio Senhor. Vamos voltar lá para Romanos 13, para a gente ver isso aqui. Romanos 13, o mesmo texto que a gente leu. Versículo 2. Olha só que interessante. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Só até aí. Então a gente vê que interessante, né? Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, porque toda autoridade, ela procede de Deus. Então, quando a gente confronta qualquer autoridade que seja, nós estamos confrontando o próprio Senhor, né? A não ser que a gente esteja confrontando, né, algo que não seja o Senhor. Uma pessoa que não esteja expressando o Senhor, que esteja expressando a sua própria vontade. Aí não é o Senhor, a gente está reconhecendo que não é o Senhor. Mas quando nós reconhecemos que é o Senhor, né, que está se movendo naquela pessoa ali com a sua autoridade, para organizar alguma coisa, para pôr ordem em alguma situação, alguma circunstância, seja em qualquer lugar, na nossa casa, na família, ou principalmente na igreja, né? Nós devemos nos sujeitar, por isso que a Bíblia fala se eu não me engano, Efésios, vamos ler aqui, irmãos, Efésios 5. Efésios 5, 21. Efésios 5, olha só que interessante, ó, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Um está sujeito ao outro no temor de Cristo. Por que um está sujeito ao outro? Porque nós não nos conhecemos mais agora segundo a carne, mas nós nos conhecemos agora uns aos outros segundo Cristo, né? Segundo o dom de cada um, segundo o serviço de cada um, segundo a manifestação de Cristo na vida de cada um. E é assim que nós devemos nos mover, né, na igreja, e uns para com os outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
A gente vê que depois desse versículo aqui, o texto, ele vai falar sobre o lar, né? O lar cristão. As mulheres sejam, 22, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Por quê? Porque ela se sujeita a ele, porque ela reconhece a autoridade de Deus na vida dele. A não ser que o marido esteja em pecado, ela não deve também obediência sem temor a Deus, né? De qualquer forma. Se ele tiver errado, não tiver segundo a expressão de Deus, ela não deve obedecer a ele. É melhor obedecer a Deus do que a homem, né? Capítulo 6. Filhinhos, obedecei aos vossos pais. Por quê? Filhinho obedece aos vossos pais. Porque o pai é autoridade sobre os filhos. Né? E aqui o restante do livro de Efésios, ele vai tocar tudo nesse assunto de estar um sujeito ao outro, né? Sujeitai-vos uns aos outros, porque Cristo, ele deu autoridade a cada um conforme a vida que cada um tem, né? Se eu tenho um pouquinho de Cristo, eu tenho pouca vida de Cristo, eu tenho pouca autoridade. Se eu tenho um pouquinho mais de vida de Deus em mim, eu expresso um pouquinho mais de Deus, eu tenho um pouquinho mais de autoridade delegada do Senhor em mim, né? Cada um de nós, né? E é assim que o Senhor se move na vida de cada um de nós. O Senhor, ele se manifesta na vida de cada filho de Deus com uma proporção, com uma porção, cada um tem uma porção de Deus, né? E Deus, ele fez cada um, né, como está dizendo lá como diz lá em Coríntios, né? Deus, ele colocou cada um no corpo aonde ele quis, né? Então cada um tem uma função no corpo e cada um tem autoridade na função que o Senhor o colocou, né? Vamos ler aqui para a gente 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 12, se eu não me engano. É 12, 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então Deus colocou cada um no corpo como lhe aprouve. E aonde o Senhor colocou cada um de nós, é ali que nós temos autoridade. Nós temos autoridade para exercer o dom que Deus nos deu, né? Não para exercer outro dom, ou fazer outra função, que é de outro irmão, né? Cada irmão, ele tem autoridade na função que o Senhor deu para ele, no ministério que o Senhor concedeu a ele, né? Na graça que o Senhor deu a ele. Então ali, naquela função ali, nós temos autoridade de Deus, nós temos vida de Deus ali. E fora daquela função, nós não temos autoridade nenhuma e nem vida nenhuma, né? Porque aquilo ali já é para outro irmão. O Senhor já concedeu aquele local ali, aquela função ali para outro irmão, e a gente tem que se submeter àquele irmão ali naquela função ali. Amém, irmãos? Vou estar parando por aqui, no outro vídeo a gente continua, para não se estender muito, não ficar muito longo. Senhor, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Pai. Rendemos graça a Ti, porque toda autoridade provém de Ti, Senhor. Não podemos nada de nós mesmos. Cada vez mais nós entendemos que aquele versículo das Escrituras que diz que sem Ti nada podemos fazer. E verdadeiramente sem Ti nada podemos fazer, Senhor, porque Tu és a fonte de vida, Tu és a fonte de amor,
Tu és a fonte de autoridade, de poder, Tu és a fonte de todas as coisas, Senhor. Tu és a nossa graça, Tu és o nosso escudo, o nosso broquel, Tu és o nosso sustento, Tu és a fonte, Senhor. Tu és tudo para nós, e sem Ti nada podemos fazer. Pai, nos dá mais graça, avança conosco, que nós venhamos aprender, Senhor, a avançar na vida no Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha viver a Tua vida em nós, que nós venhamos aprender, Senhor, cada vez mais colocar nossa mente no Espírito e sermos conduzidos pelo Teu Espírito aqui nessa terra, que o Teu Espírito venha nos conduzir nesses dias maus, nesses dias difíceis, e que nós venhamos, pelo Teu Espírito, Senhor, estar dentro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade, seguindo os Teus passos, Senhor. Pai, nos ajuda por misericórdia, e em nome do Senhor Jesus que eu te peço, coloca esse tempo diante de Ti, e que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha manifestar a Sua vontade mais e mais a cada dia na Tua igreja, que nós possamos seguir e prosseguir em te conhecer e prosseguir te conhecer cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma em Tuas mãos as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.